Sim, vamos seguir? O Tribunal Superior Eleitoral multou, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, em R$ 5.000 por ter compartilhado um vídeo associando o presidente Lula ao demônio. Além do filho do ex-presidente Bolsonaro, o vereador da cidade paranaense de Cascavel, Rômulo Quintinho, do PL, também foi multado em R$ 5.000 pelo TSE. Foi o vereador quem publicou o vídeo, compartilhado depois pelo senador Flávio Bolsonaro, insinuando um suposto pacto de Lula com o demônio. Na gravação, uma fala de Lula durante um evento na Bahia, em 2021, foi editada para dar a entender que o presidente conversava com o demônio. No vídeo, Lula aparece dizendo o seguinte: "Eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim." Na versão original, no entanto, o presidente dizia: "Nas redes sociais do bolsonarismo, eles estão dizendo que eu tenho relação com o demônio, que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim." A CNN entrou em contato com a defesa do senador Flávio Bolsonaro, mas ainda não tivemos resposta. Nós não conseguimos contato com a defesa do vereador Rômulo Quintinho. Vamos para o nosso debate. Clarissa, a gente tem uma questão ali que eu acho que é de competência. Não tem dúvida nenhuma de que fala é execrável, certo? Assim, né? É uma manipulação, é uma edição de uma fala, uma vinculação absolutamente sem sentido que, obviamente, é feita para prejudicar o agora presidente Lula. Agora você tem uma questão, e eu ouvi muito isso de advogados eleitorais, sobre o tempo. Não se sabe exatamente quando essa postagem foi feita. Então, tem gente que defende que se ela circulou na campanha, sim, é competência do TSE e aí tem que punir. Agora, se você for punir tudo que circulou na campanha, independente da hora da postagem, você vai, enfim, punir praticamente toda e qualquer declaração. E aí eu queria ouvir Clarissa e depois Janaína. Eu acho que mais do que isso, a gente tem que pensar numa decisão judicial como a possibilidade, né? A Janaína pode me ajudar mais nisso ainda, de se estabelecer um precedente também, né? Porque se vale para um lado, vale para o outro. Então, vamos imaginar que tudo o que for produzido antes do período eleitoral, então, possa ser distribuído livremente, sem que isso seja, os candidatos sejam penalizados. Então, sim, eu acho que tem que se discutir a origem, quando a mensagem foi postada, é importante, mas se ela é usada como uma arma eleitoral, independentemente de quando ela foi produzida, ela está sendo usada como arma eleitoral. Então, na minha opinião, o que vale, o que tem que valer no entendimento do TSE, e aí cabe ao TSE apenas tratar disso, esta postagem foi usada como uma arma para prejudicar o presidente Lula na época em que ele ainda era candidato, na campanha eleitoral, isso deu resultado, eu acredito que quem o fez tem que ser punido, porque não é porque a postagem foi feita lá atrás, mas é necessário, fundamental, que se comprove de alguma forma a existência de um prejuízo também, né? Eu acho que é uma coisa a ser levantada. Eu digo, é tão complexa a questão que é o que eu estava falando antes, a gente tem que levar em conta. Então, tudo que foi produzido lá atrás, se o TSE decidir não pode, o que não foi postado na campanha não pode entrar na competência do TSE, mas e aí todo mundo sai usando livremente o que quiser para atacar o candidato que quiser. Então, o mais importante, eu acho, aí, para que seja um assunto sob guarda-chuva do Tribunal Superior Eleitoral, a informação foi usada, com manipulação, para prejudicar um candidato e o prejudicou, eu acho que cabe ao TSE se posicionar. Janaína, sua avaliação. Talvez o que os colegas estejam questionando seja o fato dos autores das postagens não serem eles próprios candidatos. Porque o senador tem um mandato de 8 anos, então ele não foi candidato agora em 22 e o vereador idem. Então, se pode questionar
como alguém que não é candidato, ainda que fazendo uma postagem no período de campanha, vai sofrer uma sanção do TSE, numa situação que não é criminal, porque não foi uma sanção penal, não foi uma situação de crime eleitoral. Né? Pessoas não candidatas podem incorrerem em delitos eleitorais, né? Destruir material de campanha de outra pessoa, fazer boca de urna. Então, esse questionamento, ele até é interessante, é procedente, porque senão também pode acontecer um agigantar do TSE. Agora, eu queria aqui fazer uma ponderação, né, sobre o mérito, que é a seguinte, eu mesma, né, que não sou eleitora do presidente Lula, eu fiquei chateada na época da campanha porque eu senti uma politização das questões religiosas, uma politização que eu considero inadequada. E eu entendo e disse isso na época, que esse tipo de demonização prejudicou, inclusive, no caso do senador Flávio, todo mundo sabe que é filho do ex-presidente, o candidato, prejudicou a própria candidatura do pai. Porque em 2018, o presidente Bolsonaro foi eleito por uma pluralidade, inclusive por muitos espíritas, muitos umbandistas, muitos candomblecistas. E esse tipo de demonização afastou esses grupos. Afastou. Eu sei, eu conheço muita gente que ficou incomodada com um discurso excessivamente politizado em termos religiosos. Né? Então, quando o TSE, e com isso eu não estou desmerecendo a discussão sobre a competência, ela é uma discussão importante, mas quando o TSE faz, né, dá essa punição, e é uma punição moderada, não é um valor excessivo, não é uma punição de natureza penal, né? Ele destaca que houve uma alteração do contexto e destaca também a proteção, né, de uma linha de religiões, né? O pessoal fala de religiões de matriz africana, na verdade o candomblé, a Umbanda, se quem for estudar vai perceber que é a religião mais brasileira que há. Mas existe uma demonização, então é uma decisão que está muito mais relacionada à proteção da liberdade religiosa no Brasil e uma sinalização de que essas demonizações, elas são indevidas, do que até mesmo a questão eleitoral propriamente dita. Porque o presidente Lula não foi prejudicado, tanto é que foi eleito, ganhou, mas os eleitores, entendeu? Eu acho que essa decisão ela acaba sendo importante porque ela dá uma sinalização de que a liberdade religiosa é um princípio muito valioso no nosso país, né, inclusive constitucionalmente falando, e que ela tem que ser respeitada por todos os candidatos. Sejam quais forem as suas religiões, se forem ateus, se forem agnósticos. Você está entrando no mérito, acho que ele é super importante, mas eu trouxe a questão da competência porque foi um debate que aconteceu dentro do próprio TSE. A relatora do caso, que é a ministra Maria Cláudia Bucaineri, ela rejeitou a ação. E o argumento dela é exatamente que não havia uma relação com as eleições, porque se na visão dela tinha uma distância entre o fato e as eleições, não tinha uma precisão de quando a postagem tinha sido feita. O ministro Alexandre de Moraes divergiu, disse não, se impactou nas eleições, é competência do TSE e foi acompanhado pelo resto do plenário. E aí eu estava conversando com um advogado eleitoral, Joel, e ele me disse o seguinte: precisamos ter um pouco de atenção. É execrável o que foi feito, mas será que o sobrenome Bolsonaro não está atraindo aí um certo mau humor das cortes superiores? Eu queria entender direito, Raquel, pelo que eu entendi, então o post não foi feito, esse conteúdo não foi feito no tempo eleitoral, mas eu estou entendendo que ele circulou no tempo eleitoral. Foi? Então foi. Então não estou entendendo. Pegaram fotos da dona Janja, isso aí foi tudo no mesmo contexto. Ele circulou no período eleitoral. Então não tem dúvida. A argumentação de quem diz o contrário, e aí estou colocando aqui para vocês para debate, eu não estou dizendo que eu concordo, é que se você não tiver a data da postagem, você pode pegar
Enfim, você vai poder pegar qualquer coisa lá de trás, enfim, você vai ter jurisprudência sobre absolutamente tudo. Não, o TSE tem jurisprudência sobre absolutamente tudo. Se você diz hoje que um político é ladrão ou ele é corrupto, você pode ser processado por infâmia, por calúnia, justiça comum, mas não necessariamente pelo TSE. Para ser pelo TSE, tem que estar perto das eleições. O que importa para saber, estou usando a minha lógica, mas acho que é uma lógica realista, o que importa para saber se de fato poderia ou não configurar um crime ou delito eleitoral que seja, é saber se ele circulou durante o tempo da campanha. Não importa tanto a data que foi feita. Se eu digo, não sei quem é ladrão, disse 2 anos antes da eleição, mas esse post é resgatado e circula nas redes sociais, no WhatsApp, durante a campanha, mas é evidente que aí quem o fez circular, sem sombra de dúvida, é responsável. Quem fez a afirmação inicial, daí também podemos discutir. Como era antes da internet? E se a gente tentar pensar antes da internet? Se antigamente eu tivesse a propaganda eleitoral na televisão de um candidato e ele usa um recorte de jornal, um jornal X, onde ele trazia uma notícia falsa contra um adversário político, e ele colocasse essa notícia falsa, uma informação que ele, obviamente, ali sabia que era falsa. A gente sabe que, muito provavelmente, Flávio Bolsonaro imaginava que Lula não estava possuído pelo demônio. Então, que esse candidato soubesse que o adversário dele, que aquela notícia era falsa, e ele usa na propaganda eleitoral. Ele tem que ser responsabilizado, ela está sendo usada como uma arma eleitoral. Pouco importa quando a notícia foi produzida. Só finalizando, então. Não, Raquel, era o meu ainda aqui. Só finalizar. Eu vou só finalizar. Se circulou em tempo de campanha, mas é claro que, portanto, é um crime eleitoral e tem que ser julgado como tal. Janaína foi até no eufemismo ali, né? Politizou um pouco questões religiosas, mas assim, extravasou na histeria do pior extremismo religioso que a gente já viu nesse país, assim, levando as pessoas assim à fronteira da insanidade na histeria religiosa que tentou se provocar por parte da campanha e por parte, infelizmente, de muitos, não todos, mas de muitos líderes religiosos nesse país. Infelizmente, a única discordância da decisão é R$5 mil. R$5.000 parece que valeu a pena a campanha, porque é um gasto a mais. Vale o investimento. Gente, vale o investimento. Agora eu vou dar a palavra para a Janaína e depois eu quero ouvir a Sila, que quem fica remoto, enfim, sai no prejuízo. Eu só acho importante esclarecer que é uma decisão de natureza civil, não é uma decisão de natureza... Civil no sentido eleitoral, não é uma decisão de natureza penal. Fosse uma decisão de natureza penal, eu criticaria por entender desproporcional. Agora, a sinalização dada pelo TSE me parece positiva, porque ele preocupou muito mais, o tribunal deixou muito claro a preocupação maior com a proteção da liberdade religiosa no Brasil, com esse respeito até, do que a atribuição de qualquer informação falsa. O que pegou nessa decisão, e eu considero algo positivo, foi o desrespeito entre as várias religiosidades no Brasil, que é algo muito perigoso, um precedente, assim, em termos de precedente, essa luta religiosa que houve e que alguns ainda alimentam, isso é muito ruim para a nossa democracia, né, que eu entendo que é um exemplo de convívio, né, para o mundo. Então, nesse sentido, foi uma boa decisão, uma decisão ponderada de natureza não penal. Sila. A gente vive hoje no que eu chamo de campanha permanente, né? Você está sempre em eleição e com a internet, né, como a Clarissa falou, você tem um outro ritmo de propaganda. Agora, existe o período eleitoral. A gente que trabalha em campanha sabe que quando começa o período eleitoral ali no início do ano, você passa a ser penalizado de uma forma diferente do que no resto do ano. Então, acho que se começar a penalizar o todo, a gente vai viver realmente, juridicamente, numa campanha permanente, e aí acho que a gente vai ter que rediscutir tudo isso, né? Eu concordo plenamente que essa questão da Guerra Santa, ela extrapolou, mas eu não tenho nenhum otimismo com relação a esse tema.